falar agora do Galo, que sábado venceu o Vila Nova por 1-0 em Nova Lima. Foi a primeira vitória do ano. Vamos dar uma olhadinha nos lances dessa partida, que fez o segundo jogo com os titulares, né, depois da pré-temporada nos Estados Unidos. Scarpa chutou por cima, depois desse lance, olha a presença de área. O Hulk chuta, a bola explode na zaga e depois o Scarpa chuta para a defesa do goleiro do Vila Nova novamente. Para não dizer que o Everson trabalhou, chute do Vinícius Tanque e esse do Rodrigo Gaia. Gabriel Menino tá ganhando espaço, tá jogando bem com a camisa do Atlético, chutou a bola, passou pertinho da trave. E agora, já no segundo tempo, que jogada, corta-luz lindo do Hulk, passe do Scarpa e o gol da vitória do Atlético, 1-0 sobre o Vila Nova. O Galo ainda teve outras oportunidades para ampliar o placar, como essa infiltrada do Rubens, ele bateu de esquerda, a bola passou também muito perto, e Júnior Santos, reforço, bateu por cima do gol nesse lance, depois o Scarpa acabou chutando por cima também. Everson fez uma defesa e final terminou assim 1-0 pro Galo, primeira vitória oficial nesse ano. Eu queria destacar, porque o gol do Galo você viu, né? Foi muito bonito. Deixa eu te mostrar um pouco da movimentação dos jogadores, que foi muito inteligente. Eu gostaria que você reparasse no Arana, no Hulk e no Scarpa. O Hulk já tá antevendo tudo, ele pensa, olha o espação que eu tô aqui, vou dominar e chutar? Não, eu vou fazer um corta-luz, repara que ele vai dar uma olhadinha aqui pro Scarpa, ele vê que ele tá, recebe o passe e faz um golaço. Gol com uma movimentação muito inteligente que deu a vitória pro Atlético sobre o Leão do Bonfim. Vamos pra Cidade do Galo? O Luciano está por lá, porque teve uma história, não sei se você viu, o Alisson tinha proposta pra deixar o Atlético, mas a diretoria do Galo não ficou muito feliz com isso. Que história é essa, Lud? Me conta. Boa. Pois é, a fofoca tá rolando, né? O Alisson, o jogador, recebeu uma proposta do Leicester da Inglaterra e, segundo o staff do Alisson, o Galo teria demorado mais ou menos 60 horas, quase 3 dias, para responder essa proposta de cerca de 12 milhões de euros e respondeu recusando a proposta, fazendo uma contraproposta, segundo o staff do jogador. Essa postura, né, eles se manifestaram e disseram que essa postura inviabilizou que a negociação fosse para frente. Inclusive, eles disseram que a oferta representava uma oportunidade única para um jogador de 19 anos, para que ele ingressasse na Premier League, que é a liga mais competitiva e valorizada, e que seria um feito significativo para o Alisson. O Cuca chegou a falar sobre isso no último jogo, na coletiva. O pensamento dele, ele se mostrou um pouco incomodado com a situação. Vamos ver. Eu vi a nota do empresário dele, mas as coisas têm que ser mais claras, né? Não é você chegar, pôr a faca no pescoço do clube e me venda que eu quero sair. O jogador tem 30%, tem mais 10%, não sei de quem é. Então, para o Atlético não é 13 milhões, não são 13 milhões. Eu garanto que se fosse 13 milhões para o Atlético, eles venderiam. Então, foi feita uma proposta quinta-feira, o Atlético tem que ir correndo dizer, aceito. Não dá tempo, não deu tempo, e daí? Ele não pode jogar agora e valer 18, 20 na janela do meio do ano, então vamos com calma, gente. Eita! Dá uma olhadinha na tabela do Campeonato Mineiro, porque a situação do Galo tá difícil no grupo A. O Atlético tá com 7 pontos na terceira colocação e vai enfrentar justamente o Atlético no meio de semana e depois o clássico contra o Cruzeiro, os líderes dos dois grupos. Parte física, né? Sobretudo do Júnior Santos, jogador que no segundo tempo já estava extenuado, estava sentindo bastante, se arrastando, saiu até com certa dificuldade de campo. Ele que é um jogador muito alto, muito físico e que precisa desse aprimoramento para render dentro de campo, até pelo estilo de jogo, né? É aquele cara do arranque. Enfim, existe já um planejamento do Atlético, ou pelo menos uma ideia inicial do Cuca de poupar alguns atletas, sobretudo o Júnior Santos, neste jogo contra o Atlético, pensando no clássico do próximo domingo? Não, o Atlético nem pode se dar a esse luxo, né, Matheus? Porque vive uma situação ainda complicada na tabela, então vai com força máxima para o jogo contra o Atlético. O Galo que iniciou tarde no Campeonato Mineiro com a equipe principal, a partir da 4ª rodada contra o América. Então, agora vai fazer o restante das partidas, faltam apenas 3, Atlético e Cruzeiro, e depois o Itabirito com força máxima. Até porque, eu compartilho da opinião do Lélio, né? O Júnior Santos estava muito abaixo fisicamente, sem ritmo de jogo, e ele só vai readquirir isso jogando, que é diferente até dos treinamentos. O Júnior Santos, num posicionamento até
diferente, assim, eu imaginava o Júnior Santos atuando bem aberto pela direita, como ele jogava no Botafogo. Nesse primeiro momento, com o Cuca, ele tem feito mais uma dupla, jogando por dentro, às vezes caindo pelo lado esquerdo, para ficar mais próximo ali do Hulk, mas ainda com dificuldade também para jogar nesta forma, né? Muitas vezes recebendo a bola de costas, não é muito a do Júnior Santos, é um jogador para partir em velocidade, vai ainda precisar de um tempo para aprimorar a parte física, mas completamente normal, treinou ainda muito pouco com a equipe, vai precisar de jogos amanhã, confirmado. Antes da gente projetar, Matheus, esse jogo de amanhã, vamos ouvir o técnico Cuca, porque ele também ele avaliou, foi aquela coletiva bem raiz, né? O Castor Cifuentes não tem ali a entrevista, não tem a sala para entrevista coletiva, então foi no gramado mesmo, ele conversou com a imprensa analisando este resultado e o desempenho do time no jogo contra o Vila. Muito importante vencer, né? Que sempre é um campo difícil de jogar, muito difícil. Estádio cheio, bastante empolgada a torcida, né? Muito tempo que o Atlético não joga aqui. E nós fizemos um jogo, eu acho que um jogo bem jogado, entre aspas, no primeiro tempo, mas poderia ser melhor, né? Tivemos o controle do jogo, a posse de bola, mas demos 2 contra-ataques para o adversário que poderia ter até tomado o gol, né? Mas o controle de bola nosso foi grande, tivemos algumas chances do primeiro tempo, mas a melhor parte foi no segundo, sem dúvida, que a gente conversou no intervalo, no meio tempo, acho que foi importante também para o time ter uma outra atitude no segundo tempo. Preenchemos melhor os espaços do campo de ataque, sem dar o contra-ataque ao adversário, com exceção de uma bola no final do jogo. E nós aqui, em contrapartida, tivemos inúmeras oportunidades, né? Eu acho que não teve nenhum jogador meu do meio para frente que não teve uma chance clara na frente do goleiro. Alguns até mais do que uma, e a gente não foi eficaz no dia de hoje, senão era para ter sido uma vitória mais tranquila e com menos risco, né? Como aconteceu naquela única bola do segundo tempo do Vila Nova. Trabalhar em cima disso, em cima da evolução. Hoje a gente trocou muitos passes, aí, mais de 650 passes, mais de 20 finalizações, mas a gente tem que ser mais eficaz, né? Fazer mais gols, mesmo que seja em menos chances que você tem. Está aí o Cuca. Está aí o Cuca falando justamente sobre esta vitória diante do Vila Nova, a atuação do Galo no último sábado. Velho Gustavo, o Cuca citando o volume do Atlético, era um volume até esperado, a nível de time que o Atlético possui pela superioridade técnica, mas ele também ressaltou a dificuldade de finalização em alguns momentos, sobretudo no segundo tempo, né? O Atlético criava, mas tinha certa dificuldade em concluir as jogadas. O que você acha dessa declaração do Cuca aí, hein, Léo? Ele tá corretíssimo, é o mesmo jogo que eu comentei sábado aqui em O Tempo Esportes, sabe? Porque, se você se lembrar, no sábado eu estava falando o seguinte, o Atlético ele teve o controle da bola, a posse de bola, ele teve algumas oportunidades que foram claras, e aí no final ele até cedeu realmente 2 oportunidades para o Vila Nova, e o camisa número 8. Vinícius Andrade, as informações a respeito do Galo, amanhã jogo difícil diante do Atlético, e aí, já temos um provável time, o Cuca deve praticamente repetir a espinha dorsal do jogo contra o Vila? A tendência, Matheus, é que seja uma equipe bem parecida. Se não for a mesma, uma equipe muito parecida com a que enfrentou o Vila Nova e também o América. Agora, o Cuca, no jogo contra o Vila, ele falou que não gostou muito do primeiro tempo. Já no jogo contra o América, ele elogiou o time. Então não sei se vem alguma mudança, até passa assim para o Lélio, né, e para todos que estão nos acompanhando. Será que já dá para fazer alguma mudança ou o ideal seria repetir o time para ir ganhando uma cara? O Atlético tem atuado, né, com esse quadrado aí no meio de campo, 2 volantes, o Alan Franco e o Gabriel Menino, o Scarpa mais pela direita e o Rubens pela esquerda, mas agora já tem a opção do Coelho, que entrou no segundo tempo, poderia fazer o lado esquerdo, aí é mais agudo do que o Rubens. O próprio Bernard, que entrou contra o América e foi bem, no jogo contra o Vila ele entrou, não rendeu tanto, mas se daria para fazer alguma modificação. E aí, Lélio, você repetiria a equipe, mantém essa mesma formação do jogo contra o Vila ou já faria alguma mudança para amanhã?
Eu repetiria o time que entrou contra o Vila Nova. Agora, a gente tem que saber se a tendência é essa mesma, né? Essa mesmo de o Cuca jogar sem um volantão ali no meio de campo. Porque o Otávio entrou no jogo, né? O Fausto Vera nem entrou. E para falar a verdade, desde o ano passado, era cada clarão que dava no meio de campo do Atlético, era um negócio impressionante. De repente tava o cara desfilando com a bola, né? E passava ali numa tranquilidade total. E com o Gabriel Menino, com o Rubens e com o Alan Franco, parece que o negócio está mais protegido. Vamos ver. Mas o teste mesmo para saber se isso aí vai dar certo ou não é domingo às 4 horas lá no Mineirão. E tem uma outra situação, Matheus, é porque o Lianco, ele fez 2 jogos. Ô Vinícius, Oi. E amanhã também, viu? Porque bom teste, né? Nós fizemos o jogo, né, Matheus? Cruzeiro e Atlético. Exato. Tudo bem. Cruzeiro jogou mal, mas muito também por méritos do adversário. É um time muito organizado, marca forte, e se você não tiver ali uma boa organização, uma ideia de jogo bem definida, inclusive, para contra-atacar, vai ser um jogo dramático amanhã, esse que vai ser às 9h30 no Gigante da Pampulha. Não, é isso, cara. O time do Atlético é muito bom, não é líder à toa do campeonato. Esse ano disputa a Série B, então a promessa é de um jogo bom e vai exigir mais do Atlético, o que é bom, né? Faz parte aí do processo de evolução do Galo. Uma outra situação que eu ia falar é que o Lianco, ele já tomou 2 cartões amarelos, então ele entra já pendurado para o jogo de amanhã. Se o Lianco toma um cartão amarelo amanhã, ele fica de fora do clássico contra o Cruzeiro. Mas não acredito que ele será sacado do time, até porque não adianta nada, né? Você focar no Cruzeiro e o jogo de amanhã não conseguir vencer. A situação do Atlético ficaria muito complicada em termos de classificação. Então eu acredito que o Lianco vá para o jogo. O Cuca deve conversar ali com o jogador, falar, olha, se tiver que tomar cartão, tem que tomar, né? Se tiver que matar uma jogada, mas evitar.